Em seu funeral, 187 pessoas chamaram meu pai de um grande homem. Meu irmão falou sobre sacrifício. Minha irmã falou sobre amor incondicional. O pastor falou sobre legado. E eu estava sentada na quinta fila, a única filha cujo nome constava em seu testamento com as palavras: ela não pertence a esta família em nenhum sentido. Quando me entregaram o microfone, esperando algumas frases educadas e uma saída discreta, Derek sorriu do primeiro banco. Mônica apertou a mão do marido, confiante de que eu não ousaria. Eles não sabiam da carta. Meu nome é Gabrielle Abbott. Tenho 34 anos e está a história do dia em que coloquei a verdade no caixão do meu pai. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. A família Abbott parecia perfeita por fora. Meu pai, Richard Abbott, construiu um escritório de advocacia imobiliária do zero e o transformou em uma firma avaliada em 2,3 milhões. Nossa casa em West Hills, Portland, tinha 4 quartos, uma piscina e jantares de domingo que provavelmente deixavam os vizinhos com inveja por trás das cercas vivas. Mas se você observasse com mais atenção aqueles jantares de domingo, notaria algo. A mesa de jantar acomodava 8 pessoas. Meu pai sentava-se à cabeceira. Minha mãe, Margarete, sentava-se à sua direita. Derek, o primogênito de ouro, sentava-se à sua esquerda. Mônica, a princesa, sentava-se ao lado da nossa mãe. E eu? Eu ficava sentada na extremidade oposta, perto da porta da cozinha, por onde entrava a corrente de ar durante o inverno. Eu tinha 7 anos quando perguntei pela primeira vez por que não podia sentar mais perto dos outros. Porque alguém precisa ajudar a trazer os pratos da cozinha, disse minha mãe gentilmente. E eu acreditei nela. Eu tinha 17 anos quando parei de acreditar. Foi naquele ano que ganhei uma bolsa integral para Reed College. 4 anos de mensalidades cobertas, sem precisar contribuir com um centavo sequer dos meus pais. Quando mostrei a carta de aceitação ao meu pai, ele olhou para ela por exatamente 3 segundos. Ótimo, disse ele. Isso significa que não precisaremos incluir a sua educação no orçamento. Naquele mesmo ano, Derek foi aceito em Stanford. Meu pai deu uma festa, 50 convidados, comida servida por um buffet, um discurso sobre a continuidade do legado dos Abbott. Eu não fui mencionado uma única vez. Em todas as fotos de família tiradas depois de 2005, você encontrará 2 crianças ao lado de Richard Abbott. Derek, alto e confiante, e Mônica, elegante e serena. Você terá que olhar com atenção para me encontrar, geralmente na borda da foto, às vezes completamente cortada. Antes eu pensava que era acidental. Levei 28 anos para entender que foi uma escolha. O momento em que realmente entendi meu lugar na família Abbott chegou em 2015. Eu tinha 24 anos, recém-formada na pós-graduação com mestrado em psicologia clínica. Tinha um plano de negócios, um contrato de aluguel para um pequeno escritório no nordeste de Portland e precisava de $30.000 para começar. Pedi um empréstimo ao meu pai. Não uma doação, um empréstimo com juros, com um cronograma de pagamento, tudo por escrito. Ele nem sequer fingiu considerar a possibilidade. Gabrielle, você deveria procurar um emprego estável em vez de correr atrás de algo tão impraticável, disse ele, sem desviar o olhar do jornal. Psicologia é um hobby, não uma carreira. Naquele mesmo ano, Derek recebeu $180.000 do nosso pai. Sem juros, sem condições de pagamento, sem perguntas, para abrir seu próprio escritório de advocacia como uma filial da Abbott & Associates. Mônica se casou naquele dezembro. O presente de casamento que nossos pais lhe deram, um apartamento de $320.000 no bairro Pearl District, com a escritura transferida diretamente para o nome dela. Fiz as contas uma vez. O apoio financeiro total que Derek recebeu do nosso pai foi de aproximadamente $500.000 ao longo de 10 anos. O apoio financeiro total que Mônica recebeu foi de cerca de $400.000, incluindo o apartamento. Todo o apoio financeiro que recebi foi zero. Fiz um empréstimo bancário. Trabalhei à noite em uma linha de apoio a pessoas em crise para conseguir pagar as parcelas. 7 anos depois, meu consultório, Roots and Resilience Therapy, atende 340 clientes regulares e gera uma receita anual de $285.000. Meu pai nunca perguntou como ia o consultório, mas ele sabia dizer com precisão quantos contratos Derek fechava a cada trimestre.
Algumas crianças são investimentos, outras são meras reflexões. Descobri qual delas eu era. Minha mãe faleceu em 15 de março de 2018, vítima de câncer de pâncreas, 6 meses após o diagnóstico. Fui eu quem tirou uma licença do meu consultório para cuidar dela. Fui eu quem segurou sua mão durante a quimioterapia, quem limpou a sujeira depois da náusea, quem dormiu na cadeira do hospital quando ela estava com muito medo de ficar sozinha à noite. Derek fez 2 visitas. Estava muito ocupado com os casos. Mônica veio uma vez, ficou 40 minutos e foi embora porque hospitais a deixavam ansiosa. Meu pai vinha todos os dias, mas apenas durante o horário de visitas, nunca passava a noite, nunca quando o trabalho de verdade precisava ser feito. Ele fazia o papel de marido dedicado na frente das enfermeiras e depois ia para casa dormir na própria cama enquanto eu ouvia a respiração da minha mãe ficar cada vez mais fraca. No funeral dela, meu pai fez o elogio fúnebre. Margarete amava sua família mais do que tudo, disse ele, com a voz embargada pela dor ensaiada. Ela tinha um orgulho especial de Derek, que honra o nome Abbott com tanta distinção. Ele falou por 11 minutos. Mencionou Derek 4 vezes, Mônica 2 vezes. Meu nome não foi mencionado nenhuma vez. Após a cerimônia, confrontei-o discretamente no corredor, longe dos convidados, do lado de fora do salão de recepção. Por que você não me mencionou? Perguntei. Eu estava com ela todos os dias. Eu estava lá quando ela... Ele me interrompeu. Você sempre faz tudo girar em torno de você, Gabriele. É por isso que sua mãe tinha que se desculpar constantemente por você. Essas foram as últimas palavras que meu pai me disse pessoalmente. 5 anos de silêncio e uma carta que mudaria tudo. No dia 7 de novembro de 2020, após 2 anos de terapia e inúmeras noites em claro, finalmente escrevi a carta que vinha compondo em minha mente desde os 17 anos. 4 páginas, em espaço simples, com 7 incidentes específicos documentados com datas, conversas e valores financeiros. Eu não escrevi isso para magoá-lo. Escrevi porque precisava que ele soubesse que eu me lembrava, que alguém estava acompanhando, que a verdade existia em algum lugar fora da narrativa cuidadosamente construída por ele. Enderecei a carta a Richard Abbott, coloquei-a no envelope pardo e levei-a pessoalmente aos Correios. Enviei-a por correio registrado dos Estados Unidos, número de rastreamento 7019164001234567889, porque a minha terapeuta me ensinou algo valioso com esta família: é preciso documentar tudo. Os Correios confirmaram a entrega em 12 de novembro de 2020. Assinatura necessária. Assinatura obtida. Meu pai recebeu aquela carta. Ele a assinou de próprio punho e nunca respondeu. Nem um telefonema, nem um e-mail, nem mesmo uma mensagem de texto dizendo: recebi sua carta. Durante 5 anos, esperei por algum reconhecimento, raiva, negação, uma tentativa de reconciliação. Qualquer coisa. Eu teria aceitado até a crueldade em vez do silêncio. Mas Richard Abbott escolheu o silêncio. Ele escolheu fingir que a carta não existia, que a verdade que eu havia exposto em 4 páginas cuidadosamente elaboradas simplesmente nunca aconteceu. Guardei minha cópia daquela carta na gaveta da minha escrivaninha. Guardei o comprovante de envio da carta registrada em uma caixa à prova de fogo. Naquela época, eu não sabia que estava guardando munição para o funeral dele. A ligação chegou às 7h42 da manhã do dia 8 de março de 2025. Eu estava fazendo café no meu apartamento, um apartamento de 1 quarto em Selwood, modesto, mas meu. Quando meu telefone vibrou com o nome de Derek, fazia 3 anos que não nos falávamos. A última vez foi no casamento de um primo, onde ele passou por mim sem dizer uma palavra. Quase não atendi. Gabi. Sua voz era plana, profissional, o mesmo tom que provavelmente usava com clientes difíceis. Papai faleceu ontem à noite. Ataque cardíaco. O funeral é no sábado. Ele deu a notícia como se estivesse anunciando uma mudança de horário. Vou te mandar os detalhes, acrescentou. Então, após uma pausa que soou quase acusatória, disse: presumo que você estará lá. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei parada na minha cozinha por um longo tempo, com o café esfriando na minha mão. Esperei que a dor me atingisse, a onda de tristeza apropriada e esperada que deveria acompanhar a morte de um dos pais. Não chegou.
O que veio em vez disso foi algo complicado, um vazio estranho, como descobrir que uma ferida com a qual você aprenderá a conviver finalmente parou de sangrar. Não cicatrizada, apenas dormente. A última vez que vi meu pai foi há 5 anos, pela janela de sua Mercedes, enquanto ele passava em frente ao meu prédio. Ele estava no bairro para uma reunião com um cliente. Ele não parou, não acenou, simplesmente passou como se o prédio e eu não existíssemos. Coloquei minha xícara de café sobre a mesa e fui até lá. Na gaveta de baixo, a caixa à prova de fogo, a carta ainda estava lá, com as bordas levemente amareladas pelo tempo. O comprovante de envio registrado, guardado atrás dela, ainda trazia a data, 12 de novembro de 2020. Meu pai havia falecido e eu precisava tomar uma decisão. A leitura do testamento ocorreu em 10 de março de 2025, no escritório da Harrison & Cole LLP, os advogados que representaram meu pai no espólio por 30 anos. Robert Harrison, de cabelos grisalhos, impecavelmente vestido e visivelmente desconfortável, estava sentado do outro lado da mesa de conferência, em frente aos 3 filhos de Abbott. Derek chegou primeiro, naturalmente, já revisando documentos. Mônica sentou-se ao lado do marido, Gregory, enxugando os olhos com um lenço de papel que trouxera de casa, preparada para a apresentação. Sentei-me na ponta da mesa. Alguns hábitos não mudam. O patrimônio de Richard Abbott está avaliado em aproximadamente 4,7 milhões de dólares, começou o Sr. Harrison, lendo de uma pasta encadernada em couro. Isso inclui a residência da família, avaliada em 1,22 milhão de dólares, sua participação societária na Abbott & Associates, avaliada em 2,3 milhões de dólares, e diversas contas bancárias e investimentos que totalizam 1,2 milhão de dólares. Observei a expressão de Derek permanecer cuidadosamente neutra. Mônica intensificou o movimento de enxugar o rosto com um lenço de papel. A distribuição será a seguinte, continuou o Sr. Harrison. Derek Abbott receberá 60% do patrimônio total. Mônica Abbott Harrington receberá 40%. Ele fez uma pausa. O silêncio na sala era absoluto. E Gabrielle Abbott? O Sr. Harrison pigarreou. Olhou para mim com algo que talvez fosse pena. O testamento contém uma disposição específica referente a Gabrielle Abbott, acrescentada em uma emenda datada de 5 de dezembro de 2024. Ele leu diretamente do documento: Gabrielle Abbott não pertence a esta família em nenhum sentido e não tem direito a qualquer herança. 5 de dezembro de 2024, 3 meses antes de sua morte. Meu pai não apenas se esqueceu de mim. Ele me apagou deliberadamente, legalmente, e fez isso recentemente o suficiente para que não pudesse ser descartado como um documento antigo nunca atualizado. Quem solicitou essa alteração? Perguntei, com a voz mais firme do que eu me sentia. O Sr. Harrison hesitou. O pedido partiu de Derek Abbott, agindo como representante legal de seu pai. Seu pai o assinou pessoalmente. Derek nem sequer teve a decência de parecer culpado. Naquela noite, sentei-me sozinha no meu apartamento, remoendo a situação na minha mente como se estivesse tentando quebrar uma pedra com arestas afiadas. Eu não precisava do dinheiro do meu pai. Meu consultório estava prosperando. Eu tinha economias, contas de aposentadoria, uma vida que construí com minhas próprias mãos. 4,7 milhões de dólares não significavam nada para mim. Mas as palavras significavam tudo, não pertence a esta família de forma alguma. Se eu permanecesse em silêncio no funeral, se eu desempenhasse o papel da filha silenciosamente enlutada, concordando com a cabeça enquanto estranhos elogiavam a generosidade e a cordialidade de Richard Abbott, o que aconteceria? As 187 pessoas naquela igreja voltariam para casa acreditando que haviam enterrado um grande homem. Derek herdaria a empresa, a casa, a reputação. Mônica manteria seu status, sua posição nos conselhos de instituições de caridade, sua imagem cuidadosamente cultivada de filha dedicada. E eu continuaria sendo o que sempre fui, o fantasma na fotografia de família, a filha ingrata que abandonou o pai, a problemática que não conseguia simplesmente deixar as coisas para lá. A narrativa se consolidaria na história. A verdade morreria com Richard Abbott, enterrada sob flores, elogios fúnebres e uma conveniente amnésia. Fui até minha escrivaninha e abri a gaveta. A carta estava lá, esperando, paciente como estivera por 5 anos.
O comprovante de envio registrado estava ao lado, prova de que ele a havia recebido, prova de que escolhera o silêncio, prova de que tudo o que eu escrevera era real. Eu não queria vingança. A vingança me tornaria igual a eles. Eu queria algo mais simples e mais perigoso. Queria que a verdade fosse ouvida apenas uma vez, diante de todos que passaram décadas acreditando na mitologia da família Abbott. Sábado, 14 de março, Igreja Episcopal de Santo André, 187 convidados e uma carta que esperou tempo demais. Mônica ligou no dia 11 de março, um dia depois da leitura do testamento. Gabi, querida, disse ela com uma preocupação artificial na voz. Só queria saber como você está no sábado. Para ter certeza de que estamos todos na mesma página. Em que página estamos, Mônica? Sabe, uma pausa delicada, manter as coisas apropriadas, dignas. Papai teria querido que a cerimônia fosse elegante. Papai, repeti, deixando a palavra pairar no ar entre nós. Mônica nunca o chamara assim enquanto ele estava vivo. Só quero dizer, ela mudou de tática, seu tom endurecendo por baixo da doçura, não faça um escândalo como o que você fez no funeral da mamãe. O choro, o drama, deixou todo mundo desconfortável. No funeral da mamãe, eu fui a única que chorou. Você estava tirando selfies com os arranjos de flores. É exatamente disso que estou falando. Sua voz ficou fria. É por isso que papai não queria você no testamento. Você sempre exagera. Sempre faz tudo girar em torno de você. Deixei o silêncio se prolongar. Mônica, eu finalmente disse, você não precisa se preocupar com o fato de eu estar falando só de mim. Vou falar sobre o papai, sobre as coisas que ele me ensinou. Ela suspirou aliviada. Ótimo. É só isso que pedimos. Seja breve. Simples. E aí talvez você consiga sair durante a recepção. Você sabe como essas coisas podem ser estressantes para você. Serei honesto, eu disse. É o que posso prometer. Ela ouviu o que queria ouvir. Perfeito. Te vejo sábado, querida. Ela não sabia a diferença entre ser doce e ser honesta. Ela estava prestes a aprender. A ligação de Derek chegou no dia seguinte, 12 de março. Sua abordagem foi diferente da de Mônica, menos sutileza e mais posicionamento estratégico. Gabi, ele usou o apelido como se fosse uma ferramenta, casual e controlado. Tenho pensado sobre o serviço. Quero que você fale. Quase ri. Quer que eu fale? Ficará melhor se os 3 irmãos participarem. Mostra união familiar. Os sócios da empresa estarão presentes. Metade da Câmara Municipal. Precisa ficar perfeito. Claro. Aparências. A moeda corrente da família Abbott. O que você gostaria que eu dissesse, Derek? Apenas as coisas de sempre. O que o papai significou para você. O quanto ele nos ensinou. Seja breve, 3, talvez 4 minutos. Ele fez uma pausa e acrescentou, com uma generosidade ensaiada, você pode até vir atrás de mim e da Mônica. Nós animamos a plateia para você. Entendi imediatamente o que ele estava fazendo. Ao me colocar por último, ele poderia enquadrar qualquer reação emocional minha como luto, e não como queixa. Se eu chorasse, pareceria luto. Se eu fosse breve, pareceria que eu estava muito emocionada para falar. De qualquer forma, a narrativa permaneceria intacta. Ele tinha tanta certeza de que sabia o roteiro de cor. Tudo bem, Derek, eu disse. Vou falar sobre o que meu pai me ensinou. Ótimo. Consegui ouvir a satisfação em sua voz. Mantenha a dignidade, Gabi. Este é o momento do papai. Entendo perfeitamente. Ele não captou a malícia das minhas palavras. Nunca a captou. Depois que ele desligou, peguei a carta e a li novamente, do começo ao fim. 4 páginas, 7 incidentes, uma verdade. Derek acabará de me entregar o microfone. A ligação que eu não esperava chegou naquela mesma tarde. Gabriele, disse a voz, calorosa, familiar, com um toque de experiência. Sou eu, Eleanor. Eleanor Simons. Eleanor tinha sido a melhor amiga da minha mãe por 40 anos.
Elas se conheceram na faculdade, criaram filhos em épocas paralelas e compartilharam segredos que nenhum dos maridos jamais soube. Após a morte da minha mãe, Eleanor me enviava um cartão todos os anos no meu aniversário, a única pessoa ligada à família Abbott que se lembrava. Ouvi falar do seu pai, disse ela. E ouvi outras coisas sobre o testamento. Portland era menor do que as pessoas pensavam. As notícias se espalhavam. Eleanor, Deixe-me terminar, querida. Sua voz era gentil, mas firme. Sua mãe me contou tudo sobre como Richard a tratava, sobre o dinheiro que lhe deu ao seu irmão e à sua irmã, sobre a carta que você escreveu em 2020. Prendi a respiração. Margaret te amava mais do que você imagina, Gabrielle. Ela simplesmente não conseguia dizer isso na frente dele. Ela tinha muito medo do que ele faria, de como ele se vingaria. Ela passou o casamento inteiro mantendo a paz, ao custo de Eleanor fez uma pausa. Bem, ao custo. Por que você está me dizendo isso agora? Porque sua mãe se foi. Seu pai se foi. E não há mais razão para proteger o mito da família Abbott. Ela respirou fundo. Estarei no funeral no sábado, e se alguém questionar o que você disser, se alguém tentar negar, eu me levantarei naquela igreja e confirmarei cada palavra. Minhas mãos tremiam. Pela primeira vez em 5 anos, senti algo que quase havia esquecido. Senti que não estava sozinha. Obrigada, Eleanor. Sua mãe estaria orgulhosa de você, Gabrielle. Independentemente do que você decidir fazer. Qualquer coisa que eu decidisse fazer. Na noite anterior ao funeral, não consegui dormir. Sentei-me na sala de estar, com a carta aberta sobre a mesa de centro à minha frente, lendo-a pela 100ª vez, provavelmente. Minha própria caligrafia me encarava de volta, organizada, controlada, precisa, cada palavra escolhida com cuidado. Cada acusação respaldada por datas e números. 7 de novembro de 2020. Foi quando escrevi isto. Há uma eternidade, quando eu ainda tinha uma pontinha de esperança de que meu pai lesse e sentisse algo. Ele assinou o documento, o segurou em suas mãos e optou por não dizer nada. Pela janela, as luzes de Portland brilhavam na escuridão de março. Em algum lugar da cidade, Derek provavelmente estava ensaiando seu discurso fúnebre. Mônica provavelmente estava escolhendo suas joias discretas, mas caras, apropriadas para o luto. E em 12 horas, 187 pessoas se reuniriam na Igreja Episcopal de St. Andrews para celebrar a vida de Richard Abbott. Dobrei a carta com cuidado e a guardei no bolso interno do meu blazer preto. O comprovante de envio por carta registrada foi para minha bolsa backup, prova, seguro. Amanhã, a família Abbott apresentaria seu ato final. Mas desta vez, o desfecho seria diferente. Não consegui dormir naquela noite. Não precisava. Eu vinha me preparando para esse momento há 28 anos. 14 de março de 2025. Acordei com uma luz cinza pálida filtrando-se pelas cortinas do meu quarto. O funeral estava marcado para as 10 horas. Eu tinha 3 horas. Tomei banho devagar, metodicamente, da maneira como aconselhei meus clientes com traumas a encararem os dias difíceis. Um passo de cada vez. Presente em cada momento, conservando energia para o que importava. Minha roupa já estava escolhida, um vestido preto simples, na altura do joelho, sem enfeites, sapatos baixos nos quais eu pudesse caminhar com firmeza. Nenhuma joia, exceto a fina corrente de ouro da minha mãe, aquela que Mônica queria, mas que eu peguei primeiro. Verifiquei o bolso do meu blazer 3 vezes. A carta estava lá, dobrada no retângulo perfeito que pressionava minhas costelas como uma segunda batida do coração. Na minha bolsa, a fotocópia do comprovante de envio do correio registrado dos Estados Unidos. O original ficou em casa, trancado na caixa à prova de fogo. Aprendi com a minha família a sempre guardar documentos de segurança. Às 9h15, entrei no meu carro e iniciei o trajeto de 25 minutos até a Igreja Episcopal de Santo André. O estacionamento já estava se enchendo quando cheguei em Mercedes, BMWs, alguns Teslas, os veículos da classe profissional de Portland, pessoas que construíram suas carreiras ao lado de Richard Abbott, que admiravam sua segurança e invejavam seu sucesso.
Fiquei sentado no meu carro por um minuto inteiro, observando-os em fila indiana em direção à entrada da igreja, bem vestidos, com semblantes solenes, realizando os rituais de um luto respeitoso. Nenhum deles sabia o que estavam prestes a presenciar. Toquei a carta mais uma vez por cima do meu blazer. 4 páginas, 7 incidentes, 28 anos de verdade. Então saí do carro e caminhei em direção à igreja. Isso não foi apenas um funeral. Foi um fim e um começo. A igreja episcopal de Santo André era tudo o que Richard Abbott teria desejado: arcos góticos, vitrais filtrando a luz colorida sobre os bancos de madeira polida, uma aura de permanência tradicional e abastada, o tipo de lugar onde pessoas importantes se reuniam para serem vistas demonstrando seu luto de forma apropriada. Contei as pessoas ao entrar. 187, talvez mais, advogados de terno escuro, corretores de imóveis de Kashmir, 3 membros do Conselho Municipal perto da entrada, várias figuras da sociedade cujos nomes eu ouvirá em jantares nos quais nunca fui totalmente incluído. A família Abbott havia reservado as 2 primeiras filas. Derek sentou-se bem na frente com sua esposa, Catherine, e seus 2 filhos, já posicionado como patriarca em potencial. Mônica estava ao lado deles com Gregory, usando pérolas que reconheci como sendo da minha mãe, o conjunto que eu presumia estar perdido. Procurei meu lugar. Era na 5ª fila, atrás dos antigos sócios de Richard Abbott, atrás de seus amigos do golfe, atrás de pessoas que provavelmente não saberiam dizer meu primeiro nome. Derek cruzou o meu olhar com o de mim enquanto eu caminhava pelo corredor. Ele sorriu, o sorriso controlado e confiante de um homem que acreditava ter planejado cada momento daquele dia. Mônica olhou para mim de relance e desviou o olhar, como se minha presença fosse um pouco desagradável, mas, no fim das contas, suportável. Sentei-me no meu lugar designado. O banco era duro e frio. O pastor William Crawford estava na frente, de mãos postas, esperando o relógio bater 10 horas. Atrás dele, o caixão brilhava sob uma luz suave, fechado, de mogno polido e coberto com lírios brancos. Ao meu redor, ouviam-se conversas sussurradas sobre o legado de Richard, sua generosidade e seu impacto na comunidade. 5 fileiras atrás, a 4 metros do corpo do meu próprio pai. Mesmo na morte, fui mantido à margem da fotografia de família. Às 9h55, as portas da igreja se abriram mais uma vez. Eleanor Simons entrou com uma dignidade serena, 70 anos, cabelos grisalhos, vestida de um discreto azul marinho. Ela se movia com a graça cuidadosa de alguém que passou décadas transitando em espaços sociais sem causar alarde. Ela examinou os bancos. Seus olhos encontraram os meus, e ela acenou com a cabeça, um gesto pequeno e deliberado que ninguém mais teria notado. Então ela se sentou na 4ª fila, bem na minha frente, perto o suficiente para ouvir cada palavra. Vi Derek notar a chegada dela. Sua expressão oscilou por um instante, demonstrando algo como inquietação. Eleanor Simons havia sido a confidente mais próxima de Margaret Abbott. Se alguém fora da família sabia a verdade sobre o casamento dos Abbott, era ela. Mas Derek estava confiante em seu preparo, em seu controle sobre a narrativa. Uma senhora idosa não iria interromper sua despedida cuidadosamente orquestrada. Ele não sabia da ligação telefônica. Ele não sabia que Eleanor já havia escolhido seu lado. Assim que o órgão começou a tocar o hino de abertura, Eleanor virou-se ligeiramente em seu assento e falou baixinho, apenas o suficiente para que eu ouvisse. Estou aqui, querida. Aconteça o que acontecer. Senti um nó na garganta. Passei tantos anos me sentindo como a única pessoa que se lembrava da verdade, carregando-a sozinha, duvidando de mim mesma, me perguntando se eu havia imaginado ou exagerado os padrões pelos quais havia vivido. Mas Eleanor também se lembrava. Eleanor tinha observado de fora do enquadramento e visto tudo. A música aumentou de volume. O pastor Crawford subiu ao púlpito. O culto estava prestes a começar, e eu não estava mais sozinho. Antes de contar o que aconteceu quando me aproximei daquele microfone, preciso te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, sentado na 5ª fila do funeral do seu próprio pai, sabendo que foi excluído do testamento dele, segurando uma carta que poderia expor décadas de mentiras, você diria a verdade ou ficaria em silêncio para manter a paz? Eu realmente quero saber. Deixe um comentário e me diga o que você faria. E se você ainda não se inscreveu, agora é uma boa hora, porque o que acontece a seguir muda tudo. Derek foi o primeiro a falar.
Caminhou até o pódio com a confiança calculada de um homem que passou a vida inteira ouvindo que pertencia àquele lugar. Seu terno era impecável, seu cabelo perfeitamente penteado, sua expressão um delicado equilíbrio entre tristeza e força. Meu pai, começou ele, era um homem de princípios. Observei a congregação concordar com a cabeça, advogados, empresários, líderes comunitários, todos refletindo para Derek a imagem que ele estava projetando. Ele me ensinou sobre lealdade, sobre responsabilidade, sobre o que significa colocar a família em primeiro lugar, mesmo quando é difícil. A família em primeiro lugar. Quase ri alto. Richard Abbott não era apenas meu pai. Ele era meu mentor, meu sócio e meu melhor amigo. Ele me mostrou que o sucesso não se resume a vencer. Trata-se de construir algo duradouro, algo de que seus filhos e os filhos deles possam se orgulhar. Derek fez uma pausa, permitindo que uma emoção discreta transparecesse em seu rosto por um instante. Ele amava nossa mãe com todo o seu coração. Ele nos amava a todos, seus filhos, incondicionalmente. Todos nós. As palavras eram tecnicamente inclusivas. Mas, em 11 minutos de discurso, Derek mencionou seu próprio nome e suas realizações 6 vezes. Ele citou Mônica 2 vezes. Ele não disse Gabriele uma única vez. Pai, onde quer que você esteja, quero que saiba que darei continuidade ao seu legado. Protegerei o que você construiu e farei com que você se orgulhe de mim. A congregação aplaudiu suavemente quando Derek retornou ao seu lugar. Sentei-me na quinta fila, com a carta pressionada contra o peito, e contei as omissões. Derek havia falado sobre família, legado, amor incondicional. Ele havia feito um elogio fúnebre para um pai que não existia. Agora, era a vez de Mônica dar continuidade ao mito. Mônica aproximou-se do pódio com um lenço de papel já na mão, preparada para a apresentação. Desculpe, disse ela, enxugando os olhos antes mesmo de começar. É que isso é muito difícil. A congregação emitiu sons de solidariedade. Gregory acenou com a cabeça em apoio, da primeira fila. Papai me ensinou que a família é tudo. Sua voz tremia, carregada de uma vulnerabilidade ensaiada. Ele me ensinou que o sangue é mais espesso que a água, que os laços que compartilhamos jamais poderão ser verdadeiramente rompidos. Laços de sangue são mais fortes que laços de sangue. Pensei no testamento, nas palavras "a não pertence a esta família em nenhum sentido", no documento legal que dizia que meu sangue não significava nada. Quando eu era criança, meu pai sempre esteve presente. Ele apoiou meus sonhos, comemorou minhas conquistas e me ajudou a me levantar quando eu caía. Mônica sorriu em meio às lágrimas. O apartamento que ele me deu de presente de casamento não foi apenas um presente. Foi um símbolo do seu amor. A maneira dele de dizer que acreditava no meu futuro. $320 mil. Foi o preço que paguei por acreditar no futuro dela. Fiz um empréstimo bancário e trabalhei em turnos noturnos em uma linha de apoio a pessoas em crise. Eu sei que papai não era perfeito, continuou Mônica. E por um momento pensei que ela fosse realmente dizer algo sincero. Mas ele sempre teve boas intenções. Amava sua família com todas as suas forças. Ela olhou para mim, na quinta fila, e sorriu, aquele sorriso doce e condescendente que aperfeiçoara ao longo de 38 anos sendo a filha favorita. Papai faleceu, mas seu amor viverá para sempre em todos nós. Ela retornou ao seu lugar sob aplausos suaves. E o pastor Crawford se virou para mim. E agora, disse o pastor Crawford, com voz afetuosa e pastoral, ouviremos a filha mais nova de Richard, Gabriele. 187 pares de olhos se voltaram para a quinta fileira. Derek se remexeu na cadeira, oferecendo-me aquele mesmo sorriso confiante, o sorriso de um homem que já havia vencido, que estava simplesmente cumprindo a formalidade da minha participação. Mônica apertou a mão de Gregory, com a postura relaxada, segura de que eu jamais causaria um escândalo. Eles me conheciam desde que eu nasci. Achavam que sabiam o que eu faria. Levantei-me lentamente. Senti minhas pernas firmes, o que me surpreendeu. Eu esperava sentir medo, tremores, os sintomas físicos do confronto que passei anos ajudando meus clientes a superar. Em vez disso, senti calma, aquele tipo de calma que surge depois de tomar uma decisão e parar de lutar contra ela. Caminhei pelo corredor central, passando pela quarta fila onde Eleanor estava sentada, seus olhos me seguindo com algo como reconhecimento,
passei pela terceira fila dos sócios do meu pai, passei pela segunda fila de antigos amigos da família que provavelmente não se lembravam do meu nome, subi os 3 degraus até o pódio. O microfone estava à espera. Coloquei as mãos no púlpito de madeira, o mesmo púlpito onde meu irmão havia falado sobre lealdade, onde minha irmã havia falado sobre amor incondicional, onde o pastor Crawford havia aberto o culto chamando Richard Abbott de pilar desta comunidade. Olhei para a congregação, para Derek, cujo sorriso começava a vacilar, para Mônica, cujo lenço de papel estava congelado no meio da aplicação do gel. Respirei fundo uma vez e comecei. Meu pai me ensinou muitas coisas. Deixei as palavras se acomodarem no silêncio. A congregação relaxou um pouco, uma abertura padrão, nada alarmante. O sorriso de Derek se estabilizou. Fiz uma pausa de exatamente 5 segundos, tempo suficiente para me sentir desconfortável. Ele me ensinou que sangue não é mais denso que água. Outra pausa. É só mais fácil de limpar. O primeiro murmúrio percorreu os bancos da igreja. O sorriso de Derek desapareceu. Ele me ensinou que a família é a única coisa que você não pode escolher. Mantive minha voz firme, pausada, profissional, o mesmo tom que usava com clientes que precisavam ouvir verdades difíceis. Mas você pode ir embora. Mônica levantou-se abruptamente, com o rosto corado. Gregor agarrou seu pulso e a puxou de volta para baixo. Ela sentou-se, mas seus olhos estavam selvagens. Ele me ensinou que o amor é condicional. Olhei diretamente para meus irmãos. E aprendi essa lição muito, muito bem. O murmúrio ficou mais alto. Alguém no fundo sussurrou: "O que está acontecendo?" O pastor Crawford se remexeu desconfortavelmente, mas não interveio. Era um assunto de família e ele claramente não fazia ideia de como lidar com a situação. A voz de Derek cortou o ruído. "Gabi, pare com isso agora mesmo." Eu o ignorei. Meu pai também me ensinou a documentar tudo. Meti a mão no bolso do meu blazer e retirei a carta, 4 páginas, ligeiramente amareladas, com as bordas amolecidas por anos guardadas na gaveta da minha escrivaninha. É por isso que eu tenho isto. A congregação ficou em absoluto silêncio. O rosto de Derek empalideceu. Mônica parecia que ia vomitar. E mostrei a carta para que todos pudessem vê-la, uma prova física de que aquilo não era um delírio causado pela dor, não era histeria, não era invenção, como minha família me acusava de fazer há 28 anos. Esta é uma carta que escrevi para meu pai em 7 de novembro de 2020. Desdobrei a carta devagar, com cuidado, dando tempo para a congregação entender o que estava acontecendo. Não se tratava de um colapso. Não era um desabafo. Era apenas um registro. Enviei esta carta por correio registrado. Número de rastreamento dos Correios dos Estados Unidos, 7091640001234567889. Meti a mão na bolsa e retirei a fotocópia do recibo, segurando-a ao lado da carta. Os Correios confirmaram que meu pai recebeu o pacote em 12 de novembro de 2020. Ele mesmo assinou o recebimento. Da quarta fila, ouvi a voz de Eleanor, baixa, mas suficientemente clara para quem estava por perto. É verdade. Eu sabia da carta. Derek levantou-se de um pulo. Isso é completamente inapropriado. Gabi, você precisa parar. Você teve 41 anos para falar, Derek. Minha voz não vacilou. Tenho 5 minutos. Ele ficou paralisado, dividido entre o desejo de me tirar a força e a consciência de como isso seria visto pelos membros do Conselho Municipal, sócios do escritório de advocacia e figuras da sociedade. A imagem de arrastar sua irmã enlutada para longe do funeral do pai seria pior do que me deixar terminar. Ele se sentou novamente. Seu maxilar estava tão cerrado que eu conseguia ver o músculo se contraindo. O pastor Crawford deu um passo à frente. Talvez devêssemos. Pastor, serei breve. Voltei-me para a congregação. Meu pai recebeu esta carta há 5 anos. Ele nunca respondeu. Nenhum telefonema, nenhum e-mail, nenhuma única palavra de agradecimento. Ele leu o que eu escrevi e escolheu o silêncio. Olhei para a caligrafia familiar. Minhas próprias palavras, minha própria dor, preservadas no papel por meia década. Acho que está na hora de alguém ouvir o que ele se recusou a ouvir. E comecei a ler.
Querido pai, li em voz alta, minha voz ecoando pelo espaço amplo. Escrevo para documentar os padrões que observei em nossa família ao longo de 28 anos. Não escrevo para magoá-lo. Escrevo porque preciso que saiba que alguém estava prestando atenção. A congregação estava em completo silêncio. Nenhuma tosse, nenhum farfalhar, nenhuma conversa sussurrada. 187 pessoas prendendo a respiração. Em 2015, pedi a você um empréstimo de $30.000, não uma doação, um empréstimo com juros, para abrir meu consultório de terapia. Você recusou. Disse que era impraticável e um hobby. Levantei os olhos da página. Naquele mesmo ano, você deu a Derek $180.000 para abrir seu escritório de advocacia. Sem juros, sem prazo de pagamento, sem perguntas. O rosto de Derek estava vermelho como um tomate. Sua esposa, Catherine, o encarava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Além disso, em 2015, você deu a Mônica um apartamento avaliado em $320.000 como presente de casamento. A escritura foi transferida diretamente para o nome dela. Mônica soltou um pequeno som, algo entre um soluço e um suspiro. Eu fiz as contas, pai. Continuei lendo. O apoio financeiro total que o senhor forneceu a Derek ao longo de 10 anos foi de aproximadamente $500.000. O apoio total fornecido a Mônica foi de cerca de $400.000. E o apoio total fornecido a mim foi zero. Ouvi alguém na congregação dizer, oh meu Deus. Continuei. Fiz um empréstimo bancário. Trabalhei à noite em uma linha de apoio a pessoas em crise para conseguir pagar as prestações. Meu consultório agora atende 340 clientes fixos e gera uma receita anual de $285.000. Você nunca perguntou como estavam as coisas. Fiz uma pausa, deixando os números me assimilarem. Específicos, verificáveis, inegáveis. Você nunca perguntou sobre o meu trabalho, mas sabia exatamente quantos contratos Derek fechava a cada trimestre. Virei a página, com as mãos firmes. Em 2008, quando eu tinha 17 anos, eu disse a vocês que me sentia sozinha nesta família. Vocês se lembram do que disseram? Olhei para a congregação silenciosa. Vocês disseram, você sempre faz tudo girar em torno de si. Não culpe os outros por não saber como se encaixar. Uma mulher na terceira fila, Linda Torres, uma das antigas assistentes jurídicas do meu pai, cobriu a boca com a mão. Em 2010, me formei com honras no Reed College. Você não compareceu. Disse que tinha uma reunião que não podia remarcar. Encontrei o olhar de Derek. Naquela mesma primavera, Derek se formou em Stanford. Você voou para a Califórnia, ficou 3 noites em um hotel e fez um discurso no jantar de formatura dele sobre a continuidade do legado Abbott. Derek desviou o olhar. Ele não conseguia me encarar. Em 2018, quando minha mãe estava morrendo de câncer, tirei uma licença do meu consultório para cuidar dela. Durante 6 meses, estive lá todos os dias, consultas de quimioterapia, internações, as noites em que ela tinha muito medo de ficar sozinha. Minha voz embargou um pouco, mas me recuperei. Derek veio 2 vezes. Ele estava muito ocupado. Mônica veio uma vez e foi embora depois de 40 minutos porque hospitais a deixavam ansiosa. Você veio durante o horário de visitas e foi para casa dormir na sua própria cama enquanto eu segurava a mão da mamãe às 3 horas da manhã. Mônica estava chorando abertamente agora, mas eu sabia que não era pela verdade. Era porque sua imagem estava se desmoronando em tempo real. No funeral da mamãe, você fez um elogio fúnebre de 11 minutos. Você mencionou o Derek 4 vezes. Mencionou a Mônica 2 vezes. Fiz uma pausa. Você nunca disse meu nome. Ouvi uma inspiração profunda vinda da direção de Eleanor. Eu estava segurando-a quando ela morreu, mas na sua versão, ela morreu no legado de Derek. Virei para a última página. A última lição do meu pai. Depois do funeral da mamãe, perguntei por que você não me mencionou no seu elogio fúnebre. Você olhou para mim e disse, porque ninguém queria ouvir falar de você. O suspiro coletivo que percorreu a congregação foi audível. Vi o rosto do pastor Crawford empalidecer. Essas foram as últimas palavras que você me disse pessoalmente, há 5 anos.
Você nunca ligou no meu aniversário, nunca ligou no Natal, nunca ligou quando abri meu consultório, quando alcancei 100 clientes, quando ganhei o prêmio de serviço comunitário da Associação de Psicologia do Oregon em 2023. Dobrei a última página e olhei diretamente para Derek. E 3 meses antes de falecer, você alterou seu testamento. 5 de dezembro de 2024. Mantive a voz firme e objetiva. A alteração declara, e cito o documento que recebi na assinatura do testamento: Gabrielle Abbott não pertence a esta família de forma alguma e não tem direito a qualquer herança. Um murmúrio percorreu os bancos da igreja. Ouvi alguém dizer: isso não pode estar certo. A alteração foi solicitada por Derek Abbott, atuando como seu representante legal. O Sr. Robert Harrison, do escritório Harrison & Cole, pode confirmar isso. O rosto de Derek passou de vermelho para branco. Sua compostura cuidadosamente construída estava se desfazendo. Catherine, sua esposa, o encarava com algo que parecia muito com horror. O senhor não apenas se esqueceu de me incluir no testamento, pai. Mostrei a carta pela última vez. O senhor me apagou deliberadamente, e Derek garantiu que isso acontecesse. Olhei para meu irmão. Você não herdou apenas o dinheiro dele, você herdou a crueldade dele. O silêncio na igreja era absoluto, nem mesmo a respiração. Dobrei a carta cuidadosamente, as mesmas 4 páginas que estavam guardadas na gaveta da minha escrivaninha havia 5 anos e desci do pódio. Meus passos ecoavam enquanto eu caminhava em direção ao caixão. O mogno brilhava sob a luz suave. Os lírios brancos exalavam um aroma enjoativamente doce. 187 pessoas observaram enquanto eu colocava a carta na tampa polida, exatamente sobre o lugar onde as mãos cruzadas do meu pai estariam. Você nunca leu isso enquanto estava vivo, eu disse baixinho. Pode levar isso com você agora. Virei-me para Derek. Pode ficar com os 4,7 milhões. Eu construí a minha própria vida. Virei-me para Mônica. Pode ficar com as pérolas da mamãe. Eu guardei os anos que passei segurando a mão dela. Nenhum dos dois disse uma palavra. Nenhum dos dois podia. Voltei caminhando pelo corredor central, passando pelas fileiras de convidados atonitos, pelos membros do conselho do condado e pelos sócios que passaram décadas admirando o sucesso de Richard Abbott. Eleanor segurou minha mão quando passei pelo banco dela e apertou-a com firmeza uma vez. Não olhei para trás. As pesadas portas de carvalho da Igreja Episcopal de Santo André se abriram de repente, e eu saí para a luz do sol de março. Atrás de mim, pude ouvir os primeiros sons caóticos de vozes se elevando. Perguntas, acusações, explicações exigidas. Mas isso não era mais da minha conta. Eu não aguentava mais carregar os segredos deles. Finalmente estava livre. Ouvi o caos se instaurar antes mesmo das portas da igreja se fecharem completamente atrás de mim. A voz de Derek, aguda e desesperada: ela está mentindo. Ela sempre foi instável. Pergunte a qualquer um. Mas eu passei 34 anos observando meu irmão comandar salas. Eu reconhecia sua voz quando ele estava confiante e a reconhecia quando ele estava em apuros. E aquilo era um momento de desespero. Através das portas pesadas, eu conseguia ouvir fragmentos do que havia acontecido depois. Uma mulher, Linda Torres, pensei, dizendo em voz alta: trabalhei com Richard por 15 anos. Eu nem sabia que ele tinha uma terceira filha. Outra pessoa: você ouviu esses números? 500 mil para o filho. Nada para ela. A voz de Gregor tentando acalmar Mônica: querida, respire. Nós vamos resolver isso. E Mônica, lamentando: ela arruinou tudo. Ela arruinou tudo. Eu estava nos degraus da igreja, respirando o ar fresco de março, e senti algo que não esperava. Não triunfo, não vindicação, mas um alívio profundo e silencioso. A verdade não estava mais presa dentro de mim. Agora ela existia abertamente, dita em voz alta diante de testemunhas, documentada e inegável. Lá dentro, o murmúrio aumentava. Ouvi o pastor Crawford tentando restabelecer a ordem: por favor, pessoal, vamos tentar manter um pouco de dignidade. Não estava funcionando. Um membro do conselho do condado que reconheci, Thomas Greenfield, entrou pelas portas, acenou para mim uma vez e caminhou rapidamente até seu carro sem parar.
Ele não queria ser associado ao nome Abbott naquele momento. Nenhum deles queria. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Eleanor: o Derek está tentando explicar. Ninguém está acreditando. Sua mãe ficaria tão orgulhosa. Olhei para o céu cinzento de Portland. Pela primeira vez em 28 anos, eu não era louca. Eu não era difícil. Eu era apenas aquela que finalmente contou a verdade. Dentro da igreja, Derek tentava recuperar a narrativa. Soube disso mais tarde, pelo relato detalhado de Eleanor durante o jantar naquela semana. Mas mesmo do lado de fora, eu conseguia ouvir o contorno da história através das grossas portas de carvalho. Minha irmã sempre teve problemas de saúde mental, dizia Derek, com a voz alta o suficiente para ecoar pelo santuário. Ela tira as coisas do contexto. Ela exagera. Nosso pai a amava. Ele só precisava impor limites porque ela era tão... Conheci Margaret Abbott por 40 anos. A voz de Eleanor cortou a atuação de Derek como uma lâmina. Parei no pé da escadaria da igreja, com o coração acelerado, e escutei. Eu era a amiga mais próxima dela fora da família, e digo a vocês, cada palavra que aquela jovem acabou de ler é a pura verdade. Silêncio. Então Derek disse: Senhora Simons, a senhora não tem autoridade para... Eu tenho autoridade porque ouvi. A voz de Eleanor era firme, a voz de uma mulher que passou décadas observando de fora e finalmente decidiu falar. Margaret me contou tudo. O favoritismo, a disparidade financeira, a maneira como Richard apagava Gabrielle dos eventos familiares, das fotografias, de suas próprias considerações. Ouvi murmúrios percorrerem a congregação. Margaret chorou na minha cozinha inúmeras vezes, continuou Eleanor. Ela amava sua filha caçula mais do que tudo, mas tinha muito medo de Richard para defendê-la. Eu vi aquele casamento destruí-la lentamente por 30 anos. E não vou ficar aqui parada enquanto sua filha é chamada de mentirosa. Mais murmúrios. O som de várias pessoas se levantando e saindo. E a voz de Derek, pela primeira vez em minha memória, soou fraca. Isto não é a hora nem o lugar. Então, quando será? Perguntou Eleanor. Ninguém respondeu. Caminhei lentamente até meu carro, deixando que a realidade do que eu havia feito se instalasse em meu corpo. Atrás de mim, através das pesadas portas da igreja, eu ainda conseguia ouvir os sons abafados da discórdia, vozes alteradas, movimentação, a completa desintegração do que deveria ter sido a despedida digna de Richard Abbott. Eu imaginei esse momento tantas vezes nos últimos 5 anos. Na minha imaginação, sempre havia um final claro, vindicação ou catástrofe, vitória ou arrependimento. Mas a verdade era mais complexa do que isso. Eu não me sentia triunfante. Não me sentia culpada. Sentia-me mais leve, como se tivesse carregado uma pedra no peito durante 28 anos e finalmente a tivesse libertado. Meu carro estava estacionado no fundo do estacionamento, longe dos Mercedes e BMWs. Escolhi aquele lugar de propósito, sabendo que poderia precisar sair rapidamente. Velhos hábitos. Fiquei sentado ao volante por 2 minutos inteiros sem ligar o motor. Através do para-brisa, observei mais pessoas saindo da igreja. Algumas correram para seus carros sem olhar para trás. Outras se aglomeraram em pequenos grupos nos degraus, conversando em sussurros urgentes. A mitologia da família Abbott estava se desfazendo em tempo real, e ninguém queria estar envolvido. Meu telefone vibrou. Eleanor, estou orgulhosa de você. Sua mãe também. Então, 30 segundos depois, outra mensagem de um número que eu não reconheci. Aqui é James Abbott, seu tio. Eu estava sentado no fundo e vi tudo. Você tinha razão em falar. Seu pai era meu irmão e eu o amava. Mas você tinha razão. Tio James, irmão mais novo do meu pai, sempre parecia desconfortável em reuniões de família, mas nunca dizia nada. Talvez eu não estivesse tão sozinho quanto pensava. Liguei o carro e dirigi para casa. Sei que muitos de vocês estão se perguntando o que aconteceu depois. Derek e Mônica enfrentaram consequências reais? Alguém acreditou na versão deles? A resposta é sim para tudo isso. Mas antes de continuar, quero perguntar se essa história lhe parece familiar. Se você já se sentiu invisível na sua própria família, por favor,
compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. Às vezes, saber que você não está sozinho é o primeiro passo para encontrar a sua voz. E acredite, o que aconteceu nas semanas seguintes ao funeral provou que a verdade, uma vez dita, não pode ser desdita. Portland é menor do que as pessoas pensam. Em 48 horas, a história do funeral de Abbott se espalhou por todas as redes profissionais e sociais da cidade. Eu sei disso porque recebi 23 mensagens de texto de pessoas com quem não falava há anos. Uma ex-colega de classe de Reed: acabei de saber o que aconteceu. Sinto muito que você tenha passado por isso. Aliás, eu não fazia ideia de que você tinha irmãos. Uma colega da linha de apoio em situações de crise onde eu trabalhava há 7 anos disse: alguém da empresa do meu marido estava naquele funeral. Estão todos falando sobre isso. Você é incrivelmente corajosa. Uma mulher que eu não reconheci: oi. Você não me conhece, mas minha mãe esteve em St. Andrews no sábado. Ela voltou para casa e disse que nunca tinha visto nada parecido. Ela também disse: você estava completamente calma e serena, e isso tornou tudo ainda mais impactante. As mensagens não paravam de chegar. A maioria era de apoio. Algumas eram de desconhecidos que tinham vivenciado dinâmicas familiares semelhantes, entrando em contato para dizer que entendiam a situação. Mas as mensagens que achei mais interessantes foram as que não me foram enviadas. Eleanor relatou que Derek cancelou 2 reuniões com clientes na semana seguinte ao funeral. Os clientes alegaram conflitos de agenda, mas todos sabiam a verdade. Ninguém queria ser associado ao homem que supostamente manipulou seu pai moribundo para que este deserdasse sua irmã. O nome de Mônica desapareceu do comitê organizador do baile de gala da Fundação de Mulheres de Portland. Sem nenhum anúncio formal, apenas uma remoção discreta do site e da lista de convidados. Os Abbots passaram décadas construindo sua reputação em uma imagem de lealdade familiar e sucesso. Bastaram uma carta e 5 minutos para abalar essa base. 5 dias após o funeral, o jornal Portland Tribune publicou uma matéria na seção de notícias da comunidade: questionamentos cercam a propriedade de Abbott após cena emocionante no funeral. O texto foi cuidadosamente redigido. Sem acusações, sem vilões declarados, mas citava fontes presentes na cerimônia, descrevendo um discurso inesperado de um membro da família que levantou questões sobre a distribuição da herança de Richard Abbott. O artigo mencionava a herança de 4,7 milhões de dólares. Mencionava também que um membro da família teria sido completamente excluído do testamento. E mencionava tensões familiares antigas que vieram a público de forma dramática. Derek me ligou na manhã em que o artigo foi publicado. Foi a primeira vez que conversamos desde o funeral. Vocês estão destruindo o legado do nosso pai, disse ele, com a voz embargada por uma raiva mal contida. Vocês estão destruindo nossa família. Eu não falei com os repórteres, Derek. Não precisei. Mantive a voz calma. Havia 187 pessoas naquela igreja. Qualquer uma delas poderia ter compartilhado o que ouviu. Você planejou isso. Você vem planejando isso há anos. Não, eu simplesmente parei de me esconder. Há uma diferença. Você vai se arrepender disso. Sua voz baixou, fria e ameaçadora de um jeito que eu nunca tinha ouvido dele. Eu prometo que vai. Tenho 28 anos de arrependimento, Derek. A única coisa de que me arrependo agora é de não ter falado antes. Silêncio na linha. Poderíamos ter resolvido isso de forma tranquila, disse-lhe finalmente, como uma família. Quase ri. Derek, você me excluiu da família 3 meses antes de papai morrer. Você não pode mais usar essa palavra. Eu desliguei. O artigo foi guardado na minha caixa à prova de fogo. Mais documentação. Velhos hábitos. 2 semanas após o funeral, as consequências alcançaram Derek. Fiquei sabendo disso por meio de Eleanor, que tinha contatos que eu nem imaginava que existiam. A comunidade empresarial de Portland era menor e mais fofoqueira do que aparentava ser. Primeiro, a Câmara de Comércio. Derek havia sido membro do Conselho Administrativo por 6 anos, herdando o cargo de nosso pai. Um e-mail foi enviado aos membros do Conselho. Em vista dos eventos recentes e das discussões em andamento, a permanência do Sr. Abbott será reavaliada na reunião de abril. Tradução: ninguém queria ser fotografado ao lado dele no baile anual.
Em segundo lugar, um contrato que deveria ter sido uma mera formalidade. A Westbrook Development, empresa que trabalhava com a Abbott Associates há 12 anos, optou por não renovar o contrato anual. O valor do contrato era de aproximadamente $150 mil por ano. A justificativa oficial foi uma reestruturação estratégica. O verdadeiro motivo, porém, foi que a esposa de Michael Westbrook havia estado sentada no quinto banco da igreja de Santo André e, ao chegar em casa, questionou o marido sobre o motivo de ele estar pagando a um homem capaz de fazer aquilo com a própria irmã. Derek não estava arruinado. Ele ainda tinha a empresa, a casa, a herança. Ainda tinha sua posição, sua formação, seus contatos. Mas o prestígio havia desaparecido. Pela primeira vez na vida, as pessoas olharam para Derek Abbott e viram algo além do filho predileto, do herdeiro legítimo, do sucessor digno. Viram um homem que havia sido acusado de algo vergonhoso e que não tinha uma boa defesa. Em Portland, o sucesso dependia da reputação, e uma reputação, uma vez abalada, jamais se recuperava completamente. Meu irmão havia aprendido bem as lições de nosso pai. Agora, ele estava aprendendo o preço delas. 3 semanas depois do funeral, Mônica me ligou aos prantos. Recebi um e-mail da fundação. Sua voz estava rouca, embargada pelas lágrimas. Disseram que estão seguindo uma direção diferente para a presidência do evento de gala. Disseram que querem evitar distrações desnecessárias. Eu ouvi. Não o interrompi. Você entende o que fez? Ela estava ficando histérica. Essa era a minha identidade, Gabi. Era tudo que eu construí, e você destruiu tudo porque não conseguiu simplesmente deixar as coisas para lá. Mônica, mantive minha voz firme, a mesma voz que uso com clientes em crise, eu não destruí nada. Eu disse a verdade. O que outras pessoas fazem com essa verdade não está sob meu controle. A verdade? Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno. Sua versão da verdade. Sua versão distorcida e amarga. Você me viu ser tratada como se eu não existisse por 28 anos. Eu a interrompi, mas minha voz permaneceu calma. Você viu papai dar tudo para você e para o Derek enquanto eu não recebi nada. Você estava presente na leitura do testamento e ouviu eles dizerem que eu não pertenço a esta família. Você protestou? Você disse, espere, essa é a minha irmã? Silêncio. Mamãe teria vergonha de você, disse ela finalmente, com a voz embargada. Mamãe contou tudo para Eleanor, Mônica. Eleanor confirmou isso na frente de 187 pessoas. Então você não vai usar a mamãe contra mim? A linha ficou em silêncio. Então Mônica desligou. Ela não ligou novamente. Seu nome acabou reaparecendo em conselhos de instituições de caridade menores, locais. Nada com o prestígio que ela já teve. A Fundação de Mulheres de Portland seguiu em frente sem ela. As consequências sempre encontram seu lugar. Um mês após o funeral, minha vida parecia surpreendentemente semelhante e completamente diferente ao mesmo tempo. Eu ainda acordava às 6h30. Ainda preparava café no meu apartamento em Selwood. Ainda dirigia até a Roots End Resilience Therapy para me encontrar com clientes que confiavam em mim para ajudá-los a lidar com seus próprios traumas familiares. Mas algo fundamental havia mudado. Na verdade, meu consultório cresceu nas semanas seguintes ao funeral. 12 novos clientes agendaram consultas iniciais só em março. Alguns foram indicados por colegas, outros ouviram falar de mim por meios que eu não entendia completamente. Uma mulher me disse durante nossa primeira sessão, ouvi dizer que você se levantou na frente de 200 pessoas e contou a verdade sobre sua família. Imaginei que, se você conseguiu fazer isso, conseguiria lidar com a minha história. Eleanor tornou-se uma presença constante na minha vida. Jantávamos todas as terças-feiras num pequeno restaurante italiano em Multnomah Village. Ela me contava histórias sobre minha mãe que eu nunca tinha ouvido, histórias da mulher que Margaret Abbott era antes de se tornar esposa de Richard Abbott. O tio James entrou em contato mais 2 vezes. E-mails breves, nada elaborado, mas genuínos. Ele sabia a verdade há décadas. Disse que simplesmente não sabia o que fazer a respeito. Esperava que não fosse tarde demais para serem uma família. Derek e Mônica mantiveram-se em silêncio.
Eu não entrei em contato, e eles também não. O limite havia sido estabelecido não com raiva, mas com clareza. A parte mais estranha foi perceber que eu não sentia falta deles. Passei anos me perguntando como seria a reconciliação, o que seria necessário para conquistar a aceitação deles. No fim das contas, a aceitação de que eu precisava não era a deles. Na parede do meu escritório, pendurei 3 fotos novas, uma com a Eleanor, uma com meu primeiro cliente de 7 anos atrás, com permissão, e uma minha no dia da inauguração do consultório. Nada de fotos da família Abbott. Minha parede, minha escolha. As pessoas me perguntam se me arrependo do que fiz no funeral. Sinceramente, lamento que tenha sido necessário. Lamento ter passado 28 anos minimizando, dando desculpas, esperando que as coisas mudassem sem que ninguém precisasse dizer as coisas difíceis em voz alta. Lamento as décadas que passei acreditando que manter a paz era mais importante do que dizer a verdade. Mas será que me arrependo de ter estado naquele pódio e de ter lido minha carta diante de 187 testemunhas? Será que me arrependo de ter colocado aquelas 4 páginas sobre o caixão do meu pai e de ter saído para a luz do sol? Não. Nem por um segundo. Eis o que aprendi profissionalmente e pessoalmente. Laços de sangue não garantem amor. A família deveria ser composta por pessoas que te veem, te apoiam e te protegem. Quando ela se torna a fonte das suas feridas mais profundas, você tem todo o direito de impor limites. Isso não é traição. É sobrevivência. O silêncio não é paz. Durante anos, convenci-me de que ficar quieta era manter a paz. Mas não havia paz, apenas uma lenta erosão da minha autoestima, da minha confiança, da minha capacidade de confiar nas minhas próprias percepções. A verdadeira paz chegou quando parei de fingir. A verdade não exige vingança. Eu não me levantei naquele funeral para destruir meus irmãos. Eu me levantei porque precisava existir na minha própria história, para ser vista e ouvida por quem eu realmente era. As consequências que se seguiram não foram punições que eu infligi. Foram o resultado natural das mentiras expostas. Limites não são muros. Eu não odeio Derek e Mônica. Simplesmente reconheço que um relacionamento com eles, da forma como estão atualmente, não é seguro para mim. Isso pode mudar algum dia. Pode não mudar. De qualquer forma, não sou mais responsável por fazer dar certo à custa do meu próprio bem-estar. Algumas lições levam uma vida inteira para serem aprendidas. Eu aprendi a minha em um funeral. Já se passaram 3 meses desde que coloquei aquela carta no caixão do meu pai. Às vezes, ainda penso em como teria sido crescer em uma família diferente, uma em que eu fosse vista, valorizada e desejada. Mas parei de lamentar essa fantasia. Ela nunca foi real. O que é real é a vida que construí, as pessoas que realmente se importam comigo e o futuro que posso moldar de acordo com meus próprios termos. Eu e Eleanor estamos planejando uma viagem para o litoral no mês que vem. Ela quer espalhar algumas de suas próprias lembranças na praia onde ela e minha mãe costumavam passar férias quando tinham 20 e poucos anos, antes de maridos e filhos e dos compromissos que vêm com eles. Meu consultório está prosperando. Agora tenho 352 clientes, contra 340 antes do funeral. Parece que as pessoas confiam em uma terapeuta que pratica o que prega sobre falar verdades difíceis. O tio James me mandou um cartão de aniversário semana passada, o primeiro que recebo de um Abbott em 6 anos. Dentro, ele escreveu: "Seja como for, eu sempre soube que você era corajosa. Não sei o que o futuro reserva para Derek e Mônica. Talvez um dia eles façam o trabalho necessário para se tornarem pessoas com quem eu possa ter um relacionamento. Talvez não. Parei de me responsabilizar pelas escolhas deles. O que eu sei é o seguinte: passei 3 décadas tentando conquistar um lugar em uma família que não me queria. E então, em 5 minutos num funeral, finalmente me permiti pertencer a mim mesma. Meu pai me ensinou que laços de sangue não são mais fortes que laços de água. Ele estava certo. Mas ele nunca me ensinou que eu poderia escolher em quais águas nadar. Aprendi isso sozinho. Obrigado por me acompanharem até o final desta história. Se você já se sentiu invisível na sua própria família, se já se perguntou se suas memórias eram reais ou se você estava apenas sendo dramático, quero que você saiba de uma coisa. Suas experiências importam. Sua verdade merece ser dita.
E estabelecer limites com pessoas que te magoam, mesmo familiares, não é egoísmo. É questão de sobrevivência. Se esta história teve um significado para você, curta, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder a próxima. E confira a descrição para mais histórias como esta, histórias de pessoas que encontraram sua voz quando todos esperavam que elas permanecessem em silêncio. Você não está sozinho, e nunca esteve.